Olá, meus queridos irmãos, que a paz e a graça do Senhor esteja com todos nós. O estudo de hoje, lições de Paulo ainda, lições de evangelização. Paulo era um grande evangelista, vamos ver isso na Bíblia, amém? Muito bem, dá um like, dá um joinha, compartilha no canal, né? E vamos orar primeiro antes de falar com Deus, amém? Bíblia na mão, Deus no coração, amém? Amém, irmãos? Vamos lá. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos imensamente por mais um dia de vida, por tudo que o Senhor tem feito por nós e continua fazendo. Bendito seja o teu nome, de eternidade a eternidade, Senhor. Te agradecemos também pelo pão de cada dia, o maná que o Senhor nos dá hoje. Graças te damos pelas tuas santas palavras sussurradas no nosso coração. Derrama o Espírito Santo sobre mim, meus irmãos e minhas irmãs, aonde estiver ouvindo, para que nós possamos seguir os teus preceitos, caminhos, estatutos e as tuas leis, e fazer uma grande evangelização, assim como o apóstolo Paulo fez, Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos, amém. Muito bem, lição de evangelização. Esse era, na verdade, era o ponto forte de Paulo, o apóstolo Paulo. Ele aprendeu muito nas caminhadas que fazia, né? Nas suas cartas que escrevia. Aprendemos também muito com Paulo sobre como evangelizar. Isso mesmo. Se nós queremos aprender a evangelizar, tem que estudar o livro de Paulo e prestar atenção em tudo que ele faz e fazia, fala, né? E escreveu, e tudo o que ele fazia. Suas viagens missionárias somadas, elas chegam a alcançar 21.500 quilômetros. O que é impressionante, considerando que boa parte foi feita a pé. É isso mesmo. Ele era um grande missionário. Ele era um fundador de igrejas. Em várias ocasiões, ele também esteve preso. Além disso, ainda esteve preso em várias ocasiões. Se não tinha evangelizado mais ainda. Mas mesmo dentro da prisão, Paulo evangelizou. Levou as pessoas aos pés de Jesus. Tem os relatos. Paulo se dedicou bastante nos centros comerciais, como cidades de Corinto e também de Éfeso, tá? De onde a mensagem espalhava para outras localidades do interior. Paulo também retornava às igrejas que havia fundado para fortalecer e motivar os novos cristãos que ali estavam. Agora, quando não conseguia visitá-los, ele enviava cartas, mostrando que se lembrava deles e se importava com seus bem-estar. Paulo era um grande preocupador dos cristãos que se convertiam em Cristo Jesus. Veja a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 7. Vamos ler aqui. A 9, tá assim, ó. Né? Ele fala de Tiquito, né? E Tiquico e Onésimo, né? Ele fala assim: quanto a mim, Paulo 4, versículo 7. Colossenses, capítulo 4, versículo 7. Quanto à minha situação,
Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Ele mandava pessoas quando ele não podia ir. Eu vos envio com expressos propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de altar os vossos corações. Em sua campanha vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Ele vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Veja só, quando ele não podia, ele mandava alguém. Ele enviava alguém. Você pode ver também ali em Efésios 6:21, Paulo diz que Tíquico era um fiel irmão amado e fiel ministro do Senhor. Ele também fala lá nas cartas aos Efésios. Tá? Paulo precisava de colaboradores, irmãos, em Cristo, pessoas ungidas pelo Espírito Santo. Paulo precisava de pessoas ungidas pelo Espírito Santo para ajudar na missão. Assim é a igreja, queridos, hoje. Precisa de colaboradores para ajudar na missão. Levar a palavra de Deus aonde não tem. É por isso que eu falo para vocês. Compartilha no canal. Aproveita a internet. Aproveita o que você tem no momento. Paulo não tinha isso. Meu irmão, eu estou nos Estados Unidos, na Alemanha, no Japão, na França, em Portugal. Queridos, tudo por causa da internet, sem ir lá. Quando eu falo eu estou, a palavra de Deus está lá. Porque é o que eu faço. Então aproveita também, compartilha o canal. Mostra para as pessoas. Entendeu? Seja um evangelista. Aproveita o que você tem. Paulo não tinha isso. Era de pé, meu irmão, na poeira, no cansaço. E, a vez em quando, ainda apanhava de vara, se escondia dentro dos matos, ainda era preso. E assim Paulo seria. E você vê hoje pastores chegando dentro da igreja, né, queridos? E quando se apresenta na frente do irmão, dos irmãos, fala, puxa vida, que canseira, difícil, cansado. Cansado de andar com uma Bíblia na mão, andando de carro para cima e para baixo, num conforto. E diz que está cansado. Ainda fala que correríamos, correria. Paulo diz que Tíquico era fiel irmão amados e fiel ministro do Senhor. Paulo precisava de colaboradores, irmãos, em Cristo, pessoas, né, ungidas pelo Espírito Santo, assim nós também. Amados, algumas informações são mais bem transmitidas oralmente, pela boca mesmo, tá? Que por cartas, né? É diferente. Aí então, Paulo enviava os seus amigos para dar notícias dele às igrejas. Tíquico, cujo nome significa, né, afortunado, era um emissário, né, confiável de Paulo. Tíquico esteve também, né, com Paulo durante
a sua segunda prisão. É isso aí. É lá em Roma, quando ele esteve. De onde foi enviado a Éfeso para fortalecer o trabalho ali naquele lugar. Antes, Paulo havia pensado enviá-lo, Tíquico, a Tito, em Creta. Acompanhado estava Onésio, outro fiel, amado irmão que Paulo, havia evangelizado ele na prisão. Veja que essa foi a outra maneira de Paulo demonstrar o amor para os crentes e alcançar outras pessoas. Paulo não só ia, ele mandava, ele escrevia cartas. Agora, como os assuntos pessoais nas cartas de Paulo revelam sua humanidade, a sua humanidade e validada em seu ministério. Como isso acontece? Todos aqueles que são apaixonados por Jesus, queridos, também vão amar as almas das quais Jesus morreu. Paulo amava as pessoas das quais Jesus morreu. Todas as pessoas que amam Jesus também vai se sentir assim. Como Paulo. Assim como Paulo se preocupava em ganhar almas, e sustentá-las firmes na fé para que fossem salvas em Cristo Jesus, assim tem que ser o povo da igreja. Assim tem que ser nós também. Ser um imitador de Paulo. Assim nós também, você e eu, que somos batizados pelo Espírito Santo, amados, amamos a Jesus também. Vamos amar as almas pelas quais Jesus morreu. Sejamos um missionário de Cristo. Aleluia! Para dar continuidade àquilo que Paulo já fez. Nós temos que se colocar no lugar de Paulo, mostrando para as pessoas o rosto de Jesus, o caráter de Jesus, o caráter do nosso Deus. Mostrando para as pessoas que existe um reino celestial, que existe um santuário celestial, aonde Jesus está com o Pai. Lá ele ministra o seu povo na terra. É de lá que ele prometeu voltar e vir nos buscar. Aleluia, amém. Ele falou, quando tudo isso estiver acontecendo, quando todo mundo me conhecer, então eu voltarei. Está faltando a nossa parte, meu irmão. Ser um Paulo de novo na igreja. Um missionário de Jesus Cristo. Amém? Muito bem. Parte de segunda-feira. Conexão na igreja. Você tem que ter uma conexão na igreja. Aqui já é outro estudo. Pode marcar aí, conexão na igreja. Em um mundo conectado e difícil, é difícil também, em um mundo assim conectado, imaginar o desafio que Paulo enfrentava. Como eu falei para vocês. Naquele tempo lá, era difícil, meu irmão. Não é que nem hoje. Você carrega, você quiser, você tem a palavra de Deus dentro do seu celular. Agora imagina no tempo de Paulo. Para fazer o que os membros da igreja se sentissem parte de algo maior do que suas próprias congregações locais. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 4, versículo 10 a 11. Colossenses, capítulo 4, nós já lemos aí. Agora vamos
Nós lemos do 7 ao 9, agora vamos ler do 10 ao 11. Ele fala: saudai-vos, né? Aristarcos, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções, ele for ter convosco, acolhei. E Jesus, conhecido por justos, os quais são os únicos da incircuncisão, que cooperavam pessoalmente comigo pelo reino de Deus, eles têm sido o meu, né, o meu consolo, né, ele quis dizer aqui, né, o meu lentivo, o meu consolo. Você veja, né, Paulo, veja aqui, que Paulo edificava os colaboradores falando bem deles, né, promovendo a união deles entre os irmãos. Com isso, Paulo preparou o caminho para a possível visita de Marcos, primos de Barnabé, lá na cidade de Colossos, né? Aristarco aqui é descrito como um companheiro de prisão de Paulo. Eles eram soldados que vestiam armaduras de Deus e lutavam para libertar os cativos de Satanás a fim de recrutá-los para o serviço do reino de Deus. Uma missão que Paulo carregava com prazer, uma conexão dentro da igreja, uma conexão na igreja. Ele enviava missionários. Quando não escrevia cartas, ele enviava missionários. Paulo era um fundador de igrejas, mostrando para nós como nós devemos ser. Um missionário do Senhor. Não ficar trancado dentro de uma casinha, meu irmão, dentro de um mosteiro, dentro de um convento, em cima de uma montanha. Que benefício você está fazendo ali para Deus trancado? Você tem que ser um missionário. Mostrar o rosto de Jesus, o caráter de Jesus para as pessoas. Meu irmão, Jesus, conhecido aqui como justo, que ele falou também de Jesus, né? Jesus ali também era um companheiro. Eles eram todos soldados, lutavam pela liberdade dos cativos, a fim de recompelá-los para o serviço de Deus. Jesus, conhecido por justo, porque era reconhecido como justo, ele era judaico e romano, que soa muito semelhante em grego como Saulo e Paulo. Então ali Jesus, que era esse rapaz, ele era judaico, era conhecido como justo. E soava muito essa interpretação assim como Saulo e depois Paulo. E também esse Jesus, chamado justo, também é elogiado com colaborador fiel no Evangelho também, pelo apóstolo Paulo. Paulo fez questão de mencionar que Aristarcos, Marcos e Justo eram judeus convertidos, pois eram da circuncisão. Em seguida, ele mencionava 3 gentios, Epáfras, Lucas e Dema. Paulo queria que eles trabalhassem em harmonia, em conjunto. Assim que a igreja tem que ser harmônica, trabalhar junto. Meu querido irmão, aí vem João Marcos, aquele que abandonou Paulo lá ali na primeira viagem, e ele se arrependeu, tá? E retornou e foi recebido de braços abertos por Paulo. Você veja?
Com isso, nessa volta de João Marcos, retornando, vemos que Deus é um Deus de muitas chances. Tá? Mesmo que você caia, você pode se levantar, tá? E ter o seu arrependimento diante do nosso Deus. Se levantar e deu de arrependimento ao nosso Deus. Estar junto com Deus. Agora, como pode, né? Você e sua igreja local trabalhar, né, para diminuir o que ameaça a unidade. Como você pode fazer isso? Nós devemos trabalhar como Paulo trabalhou, lutando pela unidade e pela união entre os irmãos, sem divergências, entrando em acordo. E como é bom que os irmãos vivem em união uns para com os outros, porque assim que Paulo fazia, assim que Paulo era. Entenderam, meus irmãos? Por isso que a igreja cresceu tanto na época de Paulo. Amém? Muito bom. Próximo estudo amanhã. Maduros e convictos. Maduros e convictos. Hoje nós vimos 2 estudos em um. Lições de evangelização e conexão na igreja. Já vimos 2 juntos. Tá certo? E amanhã nós vamos partir para maduros e convictos. Aleluia! Bendito seja nosso Senhor na sua vida, onde você estiver, meu querido irmão e minha querida irmã. Para que Deus tome conta de você e seja um instrumento na mão do Senhor. Seguindo os conselhos de Paulo, as cartas de Paulo, né? E como ele tinha estratégia para alcançar as pessoas para Jesus. Amém? Fique na paz do Senhor e até amanhã, hein? Amanhã nós estamos juntos. Dá um like, dá um joinha, compartilha no canal e vamos junto nessa conexão com o mundo, levando Jesus, né, para essas pessoas e essas pessoas chegando aos pés de Jesus. Tchau, pessoal. Até amanhã.